Olá, turma. Retornamos à apostila do Aplix, agora com a quarta apostila, referente ao quarto bimestre, e vamos ao tema da aula 1. A aula 1 tem como tema alimento geneticamente modificado, OGM. Então, a sigla OGM representa o organismo geneticamente modificado. Então, vamos pensar esse organismo geneticamente modificado. Vamos pensar um milho, por exemplo, que é uma cultura agrícola que sofre bastante com essas modificações genéticas. Um milho, ou um tipo de milho, ele vai receber o gene, tá, de um organismo doador, que pode necessariamente não ser um outro tipo de milho. Pode ser um outro tipo de planta ou algum outro tipo de ser vivo. Não precisa necessariamente ser a planta. Ele vai receber alteração no seu DNA para ter características que não tinha antes. São características de interesse agronômico. Então, vai dar uma característica à planta que ela não tinha anteriormente, como, por exemplo, resistência a um tipo de praga. Um tipo de ser vivo que se alimenta de planta, seja um inseto, seja um micro-organismo, tá, que se alimenta da planta e vai colocar ali alguma característica em que esse ser vivo passa a não mais se alimentar dessa planta. Corrigiu o problema. Quando que isso começa? Isso começa logo após a Segunda Guerra Mundial. Então é um contexto no mundo chamado de explosão demográfica. Mesmo que esse conceito ele seja questionado, não vamos tratar dele agora, ele é um conceito ainda latente, ainda falado, né, de que houve um grande boom no crescimento econômico. A população cresce muito rápido. E esse crescimento rápido da população precisou de medidas para alimentar essa população. Não necessariamente porque são seres humanos com fome, mas são seres humanos suscetíveis a ideologias. Aí nós estamos no contexto da Guerra Fria. Liberalismo, chamado de capitalismo, e comunismo, entendido nesse momento histórico como socialismo. Então, o que é o socialismo? É um caminho para o comunismo. Então, nesse contexto, surgiu o fenômeno chamado de Revolução Verde. Transformações tecnológicas nas sementes, nos defensivos agrícolas, nos adubos, na correção da deficiência do solo, tudo isso com o objetivo de elevar a produção, aumentar a produtividade, produzir mais no mesmo espaço. E o Brasil, ele entra nesse contexto, né, tanto da modificação das sementes, quanto na correção do solo. Então, o centro-oeste brasileiro, ele era um solo impossível de se praticar agricultura, porque é um solo ácido. Então, com o processo de calagem, essa acidez do solo foi corrigido. A soja, ela é um exemplo de cultura modificada de forma genética para se adaptar ao clima do centro-oeste. Qual é a característica peculiar do centro-oeste? Clima quente o ano inteiro, mas com dois momentos distintos. Um com muita chuva
e outro com pouca chuva. É aquele clima tropical típico, tropical continental. E esse símbolo ele é obrigatório por lei brasileira. Se for um produto modificado de forma genética, modificado geneticamente, ele tem que ter esse símbolo para que você, ao comprar esse alimento, você tenha certeza do que você está comprando. Então, a agricultura ela vai trazer vários impactos ambientais, sociais, econômicos, essa agricultura moderna. Então ela vai trazer problemas como desmatamento. Para plantar, você tem que desmatar. Nesse desmatamento, qual é o seu primeiro problema? Perda de biodiversidade. Você tira 1.500 espécies e planta uma. Você vai ter problema de erosão, esgotamento de água doce. Por que esgotamento de água doce? Porque a agricultura é a maior consumidora de água. Entre todas as atividades econômicas, a maior consumidora de água é a agricultura. E vamos ter a poluição, contaminação do solo, do lençol freático, e se contaminou o lençol freático, logo contamina o rio. Isso são os problemas, os impactos ambientais. Aí vamos para um problema social. Uma única máquina substitui centenas de trabalhadores. O que nós vamos ter? Migração campo-cidade. Não tem mais onde trabalhar. Tem que migrar. Não há solução. Os que têm terras, aqueles que estão no campo e têm uma terra, uma pequena propriedade, ele não consegue comprar, por exemplo, uma máquina dessa. Porque o custo é muito elevado. Gradativamente, ele perde condições de manter a sua propriedade. Então, ele é obrigado a vender sua propriedade para os latifundiários. Então, quem é grande fica ainda maior. E essas pessoas vão acabar se deslocando igualmente aquelas que eram apenas trabalhadores assalariados ou com outras relações de trabalho. Então, a tecnologia no campo é uma marca do agronegócio. Então, a agricultura como mercadoria. Aí temos o contraponto da agricultura orgânica. Então, é um modelo agrícola que reduz os impactos ambientais. Por quê? Porque não vai utilizar produtos químicos, ou se utilizar, vai utilizar em pouca quantidade. Então, ele vai oferecer sustentabilidade ambiental e econômica. Ótimo. Mão de obra familiar, o que garante trabalho. Então, essa família não vai precisar sair do campo e morar na cidade em condições desumanas. Tá? Entretanto, nós temos uma questão. Essa agricultura orgânica, pelo menos no nosso país, é um custo muito alto, muito elevado. Então, se você for na prateleira de um supermercado comprar um tomate orgânico, ele é muito mais caro do que um tomate que é uma bomba química. Aí vai a questão do acesso. É uma mercadoria muito mais cara. Então, a agricultura orgânica ainda não se apresenta como uma solução econômica. É uma solução saudável. Econômica, não. Tá? Então, até a nossa próxima aula.